Olá, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso podcast sobre empreendedorismo. Nós iremos explorar um pouquinho a respeito da jornada do empreendedorismo. A gente vai discutir um pouquinho a respeito das tendências emergentes, estratégias eficazes e lições aprendidas na jornada do empreendedor. Se você é um estudante curioso ou até mesmo um profissional da área, este é um podcast para você. Eu estou aqui com o mestre e doutor em administração, Wellington Schmidt. Ele tem um currículo extenso, inclusive, de diversas áreas. Além dessa formação, ele também tem algumas formações complementares na área de gestão de qualidade total, planejamento estratégico, liderança, controle de qualidade, atendimento ao cliente, marketing e em outras áreas também. Além disso, ele atuou em empresas do ramo securitário e hospitalar e também teve uma empresa, não teve? Sim. Então, professor Wellington, eu gostaria de começar com você perguntando um pouquinho a respeito da sua jornada. Como é que foi? Você pode estar falando um pouquinho pra gente? A minha jornada profissional é uma jornada bem peculiar de uma pessoa como eu, que gosta de variedades. Eu não gosto de excessivas especializações. Então eu gosto de atuar em várias áreas. Eu trabalhei bastante tempo na área de seguros, eu tive o meu negócio próprio, trabalho atualmente no ambiente educacional, já trabalhei no ambiente público, em prefeitura, que mais? Já trabalhei também com o público-alvo de mais idade. Isso é muito importante hoje em dia, dado o envelhecimento natural da população. Então eu tenho algumas experiências aí interessantes. Ótimo. Bem, eu tenho certeza que tem muita coisa para explorar do seu conhecimento pelo seu currículo, que é enorme, inclusive, Mas eu gostaria de perguntar um pouquinho para você a respeito do planejamento estratégico. Por quê? Planejar, executar estratégias é crucial para o sucesso de uma empresa. E entender como elaborar um planejamento estratégico sólido, identificar estratégias de marketing, isso é muito importante. Então, eu gostaria que você explicasse um pouquinho para mim como fazer um planejamento estratégico eficaz e quais são as melhores estratégias de marketing para as pequenas empresas. Planejamento estratégico é um desafio para empresa de qualquer tamanho. Eu até diria que para a empresa menor o desafio é maior, porque normalmente não há uma cultura na empresa menor favorável ao planejamento estratégico. Normalmente, à medida que a empresa cresce, ela dá um pouco mais de importância ao planejamento estratégico. Como é que numa pequena empresa você pode fazer planejamento estratégico? Eu acho que há duas coisas muito essenciais. A primeira delas é a questão do cliente. Quem é o cliente da empresa? Quando a empresa faz essa pergunta, ela define melhor o seu negócio. E planejamento estratégico tem a ver com isso, A outra coisa que precisa ser também analisada é a capacidade da empresa em atender aquele que ela quer que seja o cliente dela. Porque às vezes a empresa define bem o cliente, mas ela não tem capacidade para atendê-lo bem. Então a harmonia dessas duas coisas me parece ser assim uma essência do planejamento estratégico, é fundamental. Isso se aplica diretamente à pequena empresa. Sim. Então, que tipo de ação uma pequena empresa, de organização uma pequena empresa, ela pode adotar? Eu diria que a primeira coisa, se a pequena empresa já estiver organizada, é ela ouvir o seu cliente. Uma padaria, por exemplo, o cliente entra lá para comprar pão, para comprar refrigerante, para comprar bolo, para comprar um sanduíche, algo parecido, de uma forma muito discreta. O próprio dono da padaria, na hora que, normalmente é ele que fica no caixa, na hora que o cliente paga, ele poderia perguntar: o senhor está satisfeito? O que eu posso fazer para melhorar os serviços da padaria? Então, essa procura de um feedback constante é muito importante.
E em qualquer ramo de negócio, pequeno negócio, esse tipo de abordagem ao cliente é possível. Entendo. O senhor acha que seria uma boa ideia, por exemplo, colocar uma caixinha de sugestões lá para o cliente, sei lá, escrever num papelzinho, colocar lá para saber se o cliente está de fato satisfeito? Que às vezes, eu pelo menos como um cliente, né, eu tenho vergonha de chegar na empresa e dizer assim, não gostei disso, não gostei do atendimento, olha, o teu funcionário ali me tratou mal. Tem inclusive pesquisa que fala que os clientes que são destratados, digamos assim, são mal atendidos, eles muitas das vezes não chegam, não reclamam porque eles pensam, não vai resolver. E tem vergonha, eu tenho vergonha de fazer isso. Você acha que seria uma boa ideia? Eu acho que depende do tipo de negócio. Por exemplo, num hospital, definitivamente eu adotaria o formuláriozinho lá na parede, num dispositivo adequado, né, visível, uma caixa ao lado para ele colocar a sugestão dele, ele não precisa se identificar. Agora, num pequeno negócio, tipo um posto de gasolina, uma padaria, uma sapataria, uma loja de roupas, eu acho que isso inibiria a participação do cliente ao responder o questionário. É melhor nesses casos, como o atendimento é bem personalizado, né? Você perguntar para ele, e daí, o que é que o senhor achou? Como é que a gente pode melhorar? Muitos clientes vão dizer que não tem opinião a dar, e alguns podem dar alguma opinião. Então, eu acho que depende muito do tamanho do cliente, do tamanho do negócio, o tamanho do negócio, o tipo do negócio, o tipo de cliente que usa aquele empreendimento para definir a maneira como você deve ouvir o cliente. Certo. Eu acho que também é muito importante que a pessoa também esteja aberta, né, para ouvir, porque eu acredito que ela não vai ouvir só elogios, né, vai ouvir críticas também. E tem pessoas que, infelizmente, elas não estão abertas. Quando ouve a crítica, eu já vi, infelizmente, dono de negócio discutir com o cliente na frente de todo mundo porque o cliente criticou alguma coisa. Eu acho que isso é algo que inibe, né, o cliente a continuar dando feedbacks e tudo mais, enfim. Isso é um erro dramático, tá? Discutir com o cliente. Quando você faz pergunta ao cliente, você deve ouvi-lo e, se possível, não interrompê-lo. Deixa ele falar. Deixa ele ficar à vontade, né? Isso. Enfim. Bem, e o nosso próximo ponto é justamente a questão do cliente, né? Que é importante conhecer quem é o cliente ideal. Sim. Conhecer as características, necessidades e comportamento do público-alvo. Então, como que a gente pode delinear o perfil ideal, do cliente ideal, na sua opinião? O cliente ideal é aquele que a empresa pode atender bem. Então, quando a gente fala de pequenos negócios, normalmente o pequeno negócio ele tem uma variedade muito grande de clientes. Você imagina, por exemplo, uma sorveteria. A sorveteria está vendendo para quem gosta de sorvete. E quem gosta de sorvete é 90% da população brasileira. Então, normalmente o pequeno negócio ele atende um volume muito grande de diferentes clientes. Portanto, o fundamental aí não é quem é o cliente, é como você está disposto a ouvir o cliente. Então, dar voz a ele, permitir que ele se manifeste, dar atenção a ele, fazer com que o cliente se sinta bem, são coisas extremamente fundamentais, básicas e às vezes esquecidas. Esses dias, por exemplo, eu fui ser atendido numa loja que vende pneus de automóveis, essa semana, e fui extremamente bem atendido. O indivíduo foi objetivo, educado, me deu as informações que eu pedi. Quando eu terminei de fazer as minhas perguntas e ele foi respondendo, ele disse, olha, se o senhor me permitir, eu tenho uma sugestão para lhe dar. Ele deu a sugestão dele. Então, eu acho que essa abordagem ao cliente, ela não somente é respeitosa, mas por ser respeitosa, ela traz resultados positivos para o negócio. Entendi. Eu estava pensando aqui nos 4 P's do marketing, que, por exemplo,
aqui, né, na região onde a gente mora, eu estava conversando recentemente com uma pessoa e existe dois estabelecimentos de um determinado ramo aí. Só que eles estão localizados em locais, assim, diferentes, tipo, um numa esquina, outro na outra esquina, e a gente percebeu que, tipo, o que tá mais visível, as pessoas compram mais. E eu fiquei pensando, cara, será que o perfil de cliente é o mesmo? Contudo, tem toda essa questão de localização também, porque, por exemplo, se você vender um determinado produto e você estiver localizado onde o perfil do cliente ele não está adepto a comprar aquele tipo de produto, ou talvez na qualidade, no preço, eu acho que tá relacionado também, não tá? Com certeza, o ponto é fundamental, onde está, né? A localização do negócio. Agora, eu costumo dizer que além dos 4 P's, a gente tem um elemento, tem vários elementos, mas escolhendo um como principal, que é a questão do relacionamento. Então, pode ser que a empresa pratique o que é chamado de marketing transacional muito bem. O que é um marketing transacional? Os 4 P's, né? Só que os 4 P's não incentivam a empresa, o negócio, a se relacionar com o cliente. E alguns negócios fazem isso muito bem. O cliente volta lá, pequeno negócio, né? Ele chama o cliente pelo nome. Sim. Eu fui agora, segunda-feira, a um mecânico onde eu não ia há 7 anos. Eu entrei na loja e ele me chamou pelo nome. Então isso é impactante para o cliente. Então o pequeno negócio deveria encontrar formas de marcar o seu relacionamento com o cliente e não ficar somente no produto, no preço, no ponto, localização e na publicidade, que são os 4 P's tradicionais. Sim, eu acho que de fato essa parte do relacionamento é assim, uma das questões que as empresas pecam bastante, porque focam muito em conquistar o cliente, mas não focam em manter o cliente, que é justamente o relacionamento, né? Isso. A questão da manutenção é essencial. Há estudos, inclusive, muito interessantes que indicam que as empresas de sucesso são justamente aquelas que conseguem preservar, manter o maior número de clientes. Não é aquela que conquista mais clientes, é aquela que mais preserva clientes. E é mais barato, né? Nossa, muito mais barato. Pegue, por exemplo, o caso da IBM no Brasil. A gente praticamente não vê publicidade da IBM. Você nem sabe o ponto da IBM, onde é que ela está localizada. Preço, o cliente IBM dá uma olhadinha no preço, mas ele está disposto a pagar um preço superior pelos serviços ou pelo produto da IBM, porque ele é de maior qualidade. Então esse deveria ser o sonho das empresas. Não ter que fazer publicidade. O produto, o serviço que ela presta já fala por si. Sim, isso é muito interessante. Então, a próxima pergunta, né, que eu gostaria de fazer para você é a respeito das tendências de mercado, que a gente sabe que o campo do empreendedorismo está em constante evolução por conta das inovações tecnológicas, das mudanças de demandas do mercado também. Assim, para os estudantes, os empreendedores, né, que querem estar à frente, na sua opinião, quais são as tendências emergentes no campo do empreendedorismo que a gente precisa estar acompanhando? O empreendedorismo deve ter sempre como tendências emergentes as mudanças sociais. Então nós vivemos numa sociedade, um ambiente social, em que passa por mudanças muito dramáticas, né? A pandemia, inclusive, incentivou, reforçou algumas dessas mudanças. Eu acho que hoje a principal tendência, a principal mudança são negócios virtuais. Então, tudo quanto é negócio está tentando encontrar uma forma de parcialmente ou integralmente ser virtual. Então, hoje você pode comprar pela internet, por exemplo, arroz, você pode comprar feijão, você pode comprar
bebidas, uma Coca-Cola ou coisa parecida, está lá disponível, né? Isso já existe. Antigamente não havia essa disponibilidade. Você pega, por exemplo, o caso, para falar de um caso grande, né? Lojas americanas. Com as lojas americanas, elas diversificaram. Elas eram totalmente presenciais e hoje elas são um híbrido de presencial e à distância. Você pode ir nas lojas americanas presencialmente e comprar virtualmente, ou você pode na sua casa comprar virtualmente das lojas americanas e elas enviam para sua casa também, ou você pode entrar nas lojas americanas fisicamente e comprar o que tem lá. Então, essa virtualidade eu acho que é um desafio imenso para todas as empresas hoje em dia. É óbvio que tem determinadas empresas que têm alguma dificuldade em fazer isso. Por exemplo, quanto é que um hospital pode ser virtual? Pouco, mas já existem cirurgias comandadas pelo cirurgião virtualmente. Ele trabalha com equipamentos adequados, né? O paciente lá no hospital, na mesa de operação, e ele distante, com uma boa internet que não tem falhas, ele coloca as mãos virtualmente e ele procede à cirurgia. Isso já é possível, mas obviamente que é uma área onde a virtualidade vai demorar um pouco mais. Esse é um ponto bem interessante, porque quando a gente, pelo menos quando se pensa em tecnologia e tudo mais para os negócios, talvez algumas pessoas, algumas empresas pensem, tá, mas eu não tenho recursos financeiros para investir em máquinas, em sistemas e tudo mais. Contudo, com o celular na mão, você consegue montar uma lojinha online, né? Consegue montar um perfil no Instagram para vender. O próprio WhatsApp, inclusive, né? É um meio pelo qual você consegue vender e aumentar, inclusive, seu leque de clientes. E sem falar que você consegue se tornar concorrente de empresas grandes também. Esse é um ponto negativo, infelizmente, né? Mas com um pequeno celular você consegue aumentar seu leque de clientes e atingir um maior, assim, digamos assim, maior dimensão de mercado, digamos assim, né? Perfeito. Então, olha só, professor, eu gostaria de falar um pouquinho a respeito de como manter um negócio sustentável. Porque a gente sabe que esse é um dos grandes desafios, você montar uma empresa e fazer com que essa empresa ela se mantenha aumentando o seu lucro de forma escalável sem aumentar assim de forma igual digamos assim, as dívidas dela. Como que um empreendedor conseguiria, né, fazer isso? Que hoje em dia, principalmente, eu estava até verificando a respeito de empresas que têm fechado, são milhões, abrem milhões durante o ano, mas tipo, acho que mais, em torno de 80% mais ou menos fecha. E justamente por essa questão de administração financeira e tudo mais. Essa é uma questão extremamente importante, especialmente para o pequeno empresário. Né? Você mencionou 80%, essa é uma estatística muito mencionada no Brasil. 80% dos negócios brasileiros fecham até o 5º ano de idade. Então, esse é um percentual extremamente alto. Normalmente, nós estamos falando aí de empreendedores que abriram o seu negócio por necessidade, não por oportunidade. Esses dois conceitos são muito falados em empreendedorismo, né? O que é um indivíduo abrir um negócio por necessidade? Ele perdeu o emprego, ele se aposentou e ele tem uma economiazinha e ele precisa rapidamente de abrir um negócio para sobreviver e nem sempre, raramente, aliás, ele faz um planejamento para abrir o negócio. Então, esse é um empreendedor por necessidade. Esses são principalmente os empreendimentos brasileiros que morrem até o 5º ano de idade. Tá? Agora, aquele que planeja direitinho o que ele quer fazer, aquele que vê uma oportunidade no mercado para ele explorar, esse indivíduo tem uma possibilidade de sucesso muito maior.
E isso é legal, é nessa linha que a gente deve trabalhar. Só que na maioria dos casos, os empreendedores brasileiros, eles abrem negócio por necessidade, não por oportunidade. Como fazer? A regrinha é muito simples. O seu negócio não pode crescer, a sua estrutura do negócio, produção, por exemplo, não pode crescer mais do que as suas vendas. E as suas vendas, ao crescer, puxam o crescimento da produção. Então tem que se ter muita sabedoria para administrar isso, porque tem empresa que não vende direito e, portanto, não cresce. Tem empresa que vende muito e demora para crescer a produção. Isso vai prejudicá-la também. Então, por menor ou maior que seja o negócio, o equilíbrio entre essas duas partes é fundamental. A gente vê exemplos na economia de empresas que cresceram tremendamente, por exemplo, carros elétricos no momento. Se você for comprar um carro elétrico, você vai esperar qualquer coisa entre 3 a 6 meses pelo carro, porque a produção não está compatível com a venda. A venda foi muito maior do que a produção, então a empresa está correndo atrás. Então, tentar manter isso equilibrado, especialmente para o pequeno negócio, é fundamental. Se o meu cliente chegar na padaria e eu não tiver pãozinho para ele vai para a padaria do outro lado da rua. Verdade. E talvez não volte para comprar pãozinho na minha mais. Talvez ele descubra que a padaria de lá é melhor, enfim. Exatamente. A oportunidade que ele tem. Eu estava pensando aqui, que eu já trabalhei em umas 3 empresas anteriormente, e eu, inclusive em padaria, né? E eu verificava, assim, eu percebia que uma das dificuldades era de contratar novos funcionários, porque eu não sei o que acontece. Eu acho que é justamente o que você falou, né? Que muitas pessoas acabam abrindo um negócio por necessidade e elas não compreendem, eu acredito, que, tipo assim, aumentou a produção, aumentou o dinheiro no bolso, contudo, eu preciso investir em outras áreas, que é como, por exemplo, contratar novos funcionários, porque os funcionários que estão lá, eles não vão dar conta, em algum momento eles não vão dar conta mais da produção, sem falar que existem outras questões que vêm, né, como, por exemplo, o estresse e assim por diante, né? Sim. Tanto que existe um grande número também de pessoas que acabam pedindo demissão por conta disso. Vai aguentando, e daqui a pouco sai. E aí gera vários outros custos, como, por exemplo, a indenização, contratação de novos funcionários, que exige, inclusive, tempo, né? Para você treinar novamente. Sim. E nesse processo de treinamento, pelo menos eu, com a minha experiência, né? Acaba perdendo o cliente porque a pessoa demora no atendimento, porque a pessoa não conhece o produto, não conhece o preço, e tem cliente que não tem paciência de esperar, eu estou em treinamento. Então, eu acho que tudo isso também, né, influencia nessa questão da rentabilidade da empresa, porque é um leque de coisas, né, não? Muita coisa envolvida. Então, a gente tem, eu falei dos aspectos principais aí, produção e vendas, produção e marketing. Mas você mencionou um aspecto aí intermediário fundamental, é a questão de pessoas. Você tem pessoas em número adequado, com preparo adequado dentro da empresa, porque dependendo do quanto você paga para elas, dependendo de quais sejam os benefícios, você pode estar dando um tiro no pé, você pode estar diminuindo o potencial do seu negócio. Você pode ter um produto muito bom, você pode ter um marketing muito bom, mas se você não tiver gente adequada em quantidade e qualidade para atender o cliente, não adianta o seu produto ser maravilhoso, produto ou serviço, não adianta você fazer um ótimo marketing, os 4 P's mais relacionamento, porque você não tem gente para viabilizar o seu negócio. E eu estava pensando também aqui em um acontecimento, né, que eu presenciei, que em uma determinada padaria também, né, a pessoa já estava lá há muito tempo trabalhando, então os donos confiavam nela. Não que ela não fosse uma pessoa de confiança, contudo, depois que outra pessoa entrou, descobriram que existiam produtos que estavam sendo vendidos a um preço até mesmo abaixo
do preço de custo, do preço que eles compravam. Eu acredito que esse também é um ponto que os donos de negócio precisam estar atentos, né? Verificar Sim. quais são os custos do produto, para que eles vendam no preço adequado e assim obtenham lucro também, não tem? Sem dúvida nenhuma. Então, eu costumo dizer, isso é bastante óbvio, não é fácil de colocar em prática, que o funcionário deveria ser tratado como uma espécie de sócio do negócio. E que ele compreendesse isso. Porque se o funcionário estiver prejudicando o negócio, está vendendo alguma coisa por um preço inferior àquele pelo qual a empresa pagou, né? O prejuízo definitivamente é claro, esse funcionário não está compreendendo que o negócio vai durar tanto quanto você ajudá-lo a ter sucesso. Portanto, para a empresa é melhor demitir esse funcionário do que mantê-lo. Então ela vai ter custos para demiti-lo, mas os custos serão inferiores possivelmente ao prejuízo que ele esteja causando por não contribuir adequadamente ou até contribuir negativamente para com o negócio. Sim, inclusive eu acho que esse é um ponto também importante com relação ao treinamento, né? Que você falou, pessoas qualificadas e tudo mais para exercerem suas funções, né? Isso. E pensando nessa questão de qualificação, eu estava vendo que são inúmeras empresas que fecham, pelo menos uma a cada 5 empresas que abrem, uma fecha, né? A cada 5 empresas que abrem, uma fecha. E um dos fatores principais é que os empreendedores, eles não compreendem sobre a questão de planejamento, de gestão. Então, que nem o senhor falou, né? Muitos deles começam a empreender pela necessidade e não pela oportunidade. E acabam não fazendo todo o planejamento, o estudo e tudo mais para saber o perfil de cliente, qual o produto que eles devem vender e assim por diante. São inúmeros fatores. Então eu pensei assim a respeito da questão da educação empreendedora, né? Que se o empreendedor ele tiver uma educação, um conhecimento adequado, isso vai aumentar a possibilidade de que o negócio dele cresça de fato, sobreviva, né? E isso vai ter impacto na economia local, na economia global. Aí a minha pergunta é, como que, na sua opinião, né, como que a educação empreendedora pode impactar nessa questão da economia local e global? Eu acho que é fundamental. Nós temos no Brasil um problema político muito grave. Dependendo de qual é o governo federal, nós temos maior incentivo ao microempreendedorismo ou menor incentivo. Sim. As nossas faculdades em geral, não só de administração, mas de qualquer outro ramo, normalmente tem muito pouco disciplinas na área de empreendedorismo. Então o indivíduo termina a faculdade, ele acaba não tendo uma visão do que é o mercado, as oportunidades. Nesse semestre, por exemplo, eu dou empreendedorismo para um curso de ciências biológicas. Eu acho isso hiper legal, a iniciativa do curso em fazer isso, porque são alunos que tradicionalmente vão se preocupar mais com aspectos técnicos do que gerenciais, empresariais de negócios, e tem-se a oportunidade num curso desse de trocar-se ideias. Portanto, conseguirmos que a população, conseguirmos que alunos, conseguirmos que pessoas que têm ideias empreendedoras possam parar, ponderar sobre o assunto, trocar ideias com outras, para daí colocar essas ideias em prática, é o que normalmente países mais desenvolvidos fazem. Então, se a gente olhar para países como Japão, Estados Unidos, países como Inglaterra, como França, Alemanha, Canadá, são países que incentivam muito o empreendedorismo desde o ensino médio. Então, ou se tem uma disciplina específica no ensino médio que trate disto, ou você tem disciplinas no ensino médio
que vão ter algum tipo de ponto de estudo sobre empreendedorismo. E assim, pelo menos da adolescência para frente, há um preparo na mentalidade do habitante para ele considerar o empreendedorismo. No Brasil, isso começa como política do país somente a partir da universidade, se o curso tiver alguma disciplina nessa área. E às vezes não tem. Eu acho que a gente está mais acostumado com copiar e colar, né? Tipo, o fulano abriu um negócio ali, tá dando certo, vou fazer igual também. E isso, nossa, eu lembrei da frase, de uma coisa que uma das professoras fala, né? Que é a respeito do Oceano Vermelho e o Oceano Azul, né? Sim. Que geralmente a gente vai pro Oceano Vermelho, onde já tem muitos concorrentes e aí pra gente se manter acaba virando aquela guerra de preço, tendo que reduzir o preço para poder se manter no mercado e tudo mais. E eu também fiquei pensando a respeito dos outros países, né, que o senhor falou, que eles começam desde o ensino médio. E o Brasil, ele é um dos países mais empreendedores do mundo, contudo, falta isso na questão da educação. Ou seja, o povo tem a coragem, contudo não tem o conhecimento, né, necessário para que eles consigam de fato se manter. Porque imagina, em torno de 3 milhões de empresas abriram, acho que no ano passado mais ou menos, e mais de 200 milhões fecharam. Se todas essas empresas conseguissem se manter, é muito emprego que vai gerar para a população, né? Mas, enfim, eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito da sua experiência pessoal, alguma experiência que você tenha tido, algum desafio, inclusive, né, que você tenha tido na época em que o senhor trabalhava como gestor, que o senhor possa trazer como exemplo aqui pra gente, nessa questão de empreendedorismo, de marketing, alguma coisa assim. Quais foram os desafios, né, que o senhor enfrentou no início da sua jornada empreendedora? Como gestor, os desafios têm um perfil e como empreendedor outro perfil. Eu acho que o gestor atuando na área de empreendedorismo ele é muito importante. É o que a gente chama de intraempreendedorismo, né? É o gestor incentivando os seus funcionários a serem empreendedores dentro da própria empresa, gerando ideias para que a empresa se desenvolva. Muitas vezes a empresa pratica inclusive algum tipo de premiação para os seus funcionários. Isso é muitíssimo interessante. Boas e grandes empresas fazem isso. Eu tive a oportunidade de trabalhar como gestor, fazer isso, premiar funcionários e tivemos algumas sugestões extraordinariamente positivas. O outro aspecto é o aspecto externo, né? Desenvolver novos produtos para a empresa. Sobre isso que a gente tem falado até agora. A gente tem falado mais do empreendedorismo externo. O enfoque aqui principal, na minha opinião, é quebrar barreiras. Há uma tendência na cultura brasileira de sermos, eu vou exagerar um pouquinho, mas tem bastante verdade que eu vou falar. A cultura brasileira ela é mais voltada para incentivar o indivíduo a ser um funcionário público do que incentivar o indivíduo a ser um empreendedor. Eu me lembro, alguns anos atrás, que eu visitei uma capital no Nordeste e eu não trabalhava como professor na época, eu trabalhava com uma grande empresa e nós estávamos avaliando o mercado ali para ver que ampliação nós poderíamos ter lá nos nossos negócios. E nós verificamos que naquela época 80% da população economicamente ativa daquela capital de estado era funcionário público. Então isso já faz algum tempo, mas se olharmos um pouco para filosofia, para maneira nossa de conduzir negócios no país, eu acho que nós ainda incentivamos mais o indivíduo a ser um funcionário público do que a ser um empreendedor. Isso causa, obviamente, impactos na economia.
O que você acha que causa isso? O que leva... Eu conheço, inclusive, várias pessoas, né, que estudam incansavelmente para se tornarem funcionários públicos e não tem vaga para todo mundo, né? Mas o que você acha que leva as pessoas a preferirem se tornar funcionário público a serem funcionários de uma empresa privada? Normalmente é o fator estabilidade, porque como funcionário público dificilmente você vai ser demitido, É verdade. só se for por justa causa. Sim, né? que é muito raro, inclusive. É muito raro. Outro fator é que dependendo do cargo público, a jornada de trabalho não é uma jornada de trabalho diária de 8, 9, 10 horas, é uma jornada de 6 horas. Então isso pode ser muito conveniente para alguns. Agora, há exceções, obviamente, mas o trabalho no setor público, de forma geral, ele propõe, ele estabelece menos desafios. Então, pessoas que estão procurando desafios na vida deveriam evitar o serviço público, deveriam trabalhar mais no serviço privado, especialmente no empreendedorismo. Existe empreendedorismo público? É óbvio que sim. Às vezes você vê um prefeito numa cidade que o cara está botando para quebrar, as coisas estão sendo realizadas. E, infelizmente, na maioria dos casos, o empreendedorismo público é pouco praticado. Gasta-se muito e obtém-se poucos resultados. Então, essa não é uma regra geral, há importantes exceções, mas o empreendedorismo no serviço público ele é muito modesto. E nós precisaríamos de aumentar isso. Em países mais desenvolvidos, você reduz o tamanho da estrutura pública e você coloca empreendedores que prestam serviço à estrutura pública. No Brasil, nós fazemos justamente o oposto. A gente aumenta a cabeça e diminui o corpo, aumenta a estrutura pública e incentiva menos o empreendedorismo individual. É muito complicado, que nem eu falei, né? Porque não tem vaga para todo mundo, né? Com certeza. Para pessoas concursadas. Então, deveria, de fato, incentivar mais a galera que tem coragem que é muita gente, né? Que tem coragem de abrir um próprio negócio, investir, às vezes, um pouquinho de dinheiro da indenização para montar algo, mas, infelizmente, muitos não dá certo, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho, porque a gente sabe, é normal você fracassar em qualquer momento da vida, em qualquer área da vida, né? Mas é preciso reiniciar. Inclusive, eu estava vendo, tipo, Steve Jobs, Walt Disney, são pessoas que deixaram um legado aí, empresas muito valiosas, né? Contudo, eles não começaram já dando certo. E eu tenho certeza que o senhor também passou por momentos difíceis na sua vida, na sua carreira e tudo mais. Mas a questão é, como lidar com o fracasso e com os contratempos? Existe uma palavra muito legal que eu procuro lembrar dela constantemente, porque ela me é extremamente útil, ela é um incentivo para eu reiniciar, né? A palavra se chama resiliência, e resiliência basicamente é isto. Não quer dizer que você é uma pessoa que sempre consegue resultados positivos. Quer dizer que você é uma pessoa que quando cai você levanta rápido. Isso é resiliência. E o empreendedor normalmente é uma pessoa resiliente. É muito raro a gente encontrar um empreendedor que a primeira tentativa de empreendimento que ele fez deu certo. Verdade. Normalmente ele faz 1, 2, 3, tem gente que fez 10 para conseguir sucesso. Então, a resiliência, essa palavra que é diferente de teimosia. Teimosia é outra coisa, né? Dá errado e continuar... Eu continuo errado. E resiliência é justamente isso. Eu caí, não deu certo, eu reanaliso tudo e eu recomeço. Eu reinicio, né? Isso se aplica não só a empreendedorismo, mas se aplica muito à nossa vida pessoal também, né?
eu acho que todos nós deveríamos desenvolver essa capacidade. Se nós olharmos para o mundo, por exemplo, e analisarmos as reações psicológicas, sociais, humanas do ser humano de vários países, eu tenho certeza que nós vamos chegar à conclusão de que os países com mais sucesso são aqueles países que têm a população mais resiliente. São pessoas que suportam dificuldades. Pegue, por exemplo, países como Japão, destruído na Segunda Guerra Mundial. Pegue países como a Alemanha, destruída na Segunda Guerra Mundial. Pegue países como a Grã-Bretanha, a Inglaterra e todos os outros fazem parte da Grã-Bretanha, na década de 60, absolutamente falidos. Você pega países como Estados Unidos, que tiveram a Grande Depressão, dificuldades para se reerguer e assim por diante, e há uma resiliência. A resiliência não é do governo, a resiliência é das pessoas. E às vezes, e isso me preocupa, no Brasil, alguns de nós acham que o governo tem que ser resiliente. Não, sou eu que tenho que ser. A gente está esperando resiliente. Muito deles e talvez fazendo pouco, né? Estamos aprendendo, mas temos muito que aprender. Talvez ainda demore um pouco, né? Mas enfim, eu imagino que tem muito a ver também com a questão da educação, né? Porque, por exemplo, para você ser resiliente, você também precisa saber que caminho você tem que seguir, conhecer um leque de opções também. Muitas das vezes, muitas pessoas não têm esse conhecimento, né, de para onde seguir. Deu errado aqui e agora para onde que eu vou? Não sei. E acaba desistindo. Então tem essa questão também de buscar conhecimento, né? Sei lá, ler livros, assistir podcasts, assistam o nosso podcast, assistir podcasts e inúmeras coisas, né? Porque, infelizmente, a gente tem bastante, né, na verdade, conteúdos disponíveis, mas às vezes a gente não vai atrás ou tem dificuldade de acessar, né, esses conteúdos. Mas enfim, eu gostaria que você desse um conselho para quem está pensando em começar o próprio negócio, sei lá, o que essa pessoa pode estar fazendo, e também gostaria que você desse uma dica de leitura, sei lá, de jornal, de podcast, alguma coisa assim. O que você aconselharia? Eu acho que a pessoa que considera um negócio, ela deveria se preparar. Normalmente a pessoa se prepara preocupada com para quem ela vai vender, o cliente, o que é muito importante, e o que ela vai vender, um produto, um serviço. Eu acho que ela deveria ir um pouquinho mais além disso. Todo negócio, ele tem um nível de exigência muito grande em cima da pessoa, do empreendedor. Eu vou chamar isso de exigência psicológica do negócio, ou algo parecido. O empreendedor, ele precisa saber harmonizar a sua linha de trabalho, o seu foco no trabalho com a sua família. Senão vai dar problema. Eu conheço empreendedor que morreu, o cara teve um infarto fulminante, não soube administrar isso. Conheço famílias que se dissolveram por causa do negócio e conheço famílias enfrentando problemas. Também há famílias que conseguem sobreviver bem. Então eu acho que o empreendedor precisa ter essa visão mais social dele, né? Introspectiva, de fato. Esse é um aspecto para mim muito importante. Então, só voltando atrás aqui para pegar o contexto, o empreendedor deve ter uma noção clara antes de iniciar o negócio de qual é o produto, qual é o serviço que ele vai oferecer. Ele deve ter uma noção clara de quem é o cliente, para quem ele vai oferecer. Ele precisa ter recursos, ou ele vai emprestar de algum lugar dinheiro, família, banco, coisa parecida. Banco é um desafio. E ele precisa
criar uma resistência, no bom sentido da palavra, familiar, para que o negócio possa ter sucesso. Tá? Quanto a dicas, eu acho que o Brasil tem alguns nomes muito importantes de empreendedores. Falando aí dos mais antigos, Barão de Mauá, um deles, Chateau, o Assis Chateaubriand, um outro que eu mencionaria, Antônio Hermílio de Moraes, é um nome muito importante de ser lembrado. Mais recentemente, Ricardo Sandler, é um ótimo nome para se investigar a respeito. Eu acho que, falando de empreendedores brasileiros, esses eu daria atenção. Existe uma série de empreendedores mais recentes, cujo nome aparece mais em voga, mas são empreendedores que abriram o negócio, desenvolveram o negócio e venderam rapidamente o negócio. Nada contra esses empreendedores, ele tem absolutamente direito de fazer isso. Só que esses que eu mencionei, eles iniciaram o seu negócio e viveram o seu negócio do início ao fim da sua vida. Eu acho que o Sandler ainda é vivo, desses que eu mencionei. Mas o enfoque é um enfoque de vida. Não é um enfoque unicamente do negócio para obter a lucratividade e sair do negócio. Nada contra, mas eu prefiro dar exemplos de empreendedores que viveram o empreendedorismo. Certo. Bem, professor Wellington, a gente chegou ao final do nosso podcast. Eu lhe agradeço pela participação, por ter aceitado o convite. Eu tenho certeza que tem inúmeras coisas, né, para explorar mais o seu conhecimento. Gente, muito obrigada. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. E é isso, até a próxima, quem sabe.